Seja muito bem-vindo para mais um episódio de Anticast aqui no canal do Antimestre. Eu sou o Antimestre, me chamo Jonathan, eu tô aqui para apresentar, para ser o host desse programa. E hoje, dando continuidade aos nossos assuntos aqui de RPG, nesse programazinho gostosinho, eu trouxe os meus amigos pra gente falar sobre combate de RPG, né, nossas experiências, o que é que a gente gosta, o que a gente não gosta, e falar combate em geral, né, sistemas, turnos. Vamos lá, apresente-se, Júnior. Então, né, sou o Júnior, autodefensor dos combates sem ser de turno, por causa que foi como eu aprendi, mas eu também aprecio o turno, e estamos aqui pra ser o advogado do diabo, cara. Pra quem viu o último podcast, né, esqueci de me apresentar formalmente, eu sou quem interpreta o Ita, o protagonista do Punksland, pra quem tá assistindo aí, né, e eu sou também um defensor dos combates sem turnos e um grande crítico dos combates de turno. Ítalo, você está nos ouvindo? Ítalo. Morreu mamando. Ítalo morreu mamando. Lucas, vai. Eu sou o Lucas e eu serei a voz da razão desse podcast. É isto. Queria começar esse papo. Eu achava que era um consenso de combate de RPG, era algo divertido pra todo mundo, tá ligado? Mas eu sei que tem gente que não gosta de combate, né? Gosta mais de narrativa, de interpretação, né? E eu queria já trazer o meu ponto de vista, entendeu? Porque, tipo assim, eu cresci vendo mídia com lutinha, né? Principalmente shonen, de porradaria, então a história sempre vinha acompanhada de um bom combate, né? De um bom duelo. Eu sempre apreciei quando a obra tem uma narrativa de luta. E assim, quando eu comecei a jogar RPG, pra mim não existia RPG sem combate, tá ligado? E eu sempre gostei mesmo de aprofundar nas lutinhas contra o vilão e tal. E sempre pra mim o ápice de alguns RPGs são os combates, né? Mas eu sei que às vezes é muito difícil de narrar um bom combate, né? Mas o que é que vocês acham da luta em si? Vocês acham que ela é parte essencial do jogo? Ou é possível, né, ter um RPG sem combate, ou o que quer que seja? Cara, eu acho que depende muito da mesa e de quem tá jogando. Mas eu acho que vamos pegar um tradicional, né, um medievalzão, D&D, universo próprio que seja. Eu acho que é muito difícil ter sem se tornar maçante com o tempo, né? Eu falo que depende do jogador porque eu era um cara que detestava combate, né? As sessões eram praticamente... Eu joguei muitos anos com o Jonathan e boa parte das sessões era praticamente diálogo e pra mim era maravilhoso, mas eu sei que tem gente que tá ali porque, querendo ou não, RPG continua sendo um jogo, né? A questão de dar história, de interpretação de papéis ainda continua sendo um jogo. Então eu acho que é parte fundamental. Sim, como tu falou, colocando a parte medieval e tudo mais como exemplo, até ajuda a ver mais da parte extraordinária daquele mundo. Se você tiver uma vida muito mundana dentro do RPG, né, tipo ser, sei lá, um bardo, um aldeão, você talvez fique meio alheio dos poderzinhos e tudo mais, dependendo de como a história for construída. Mas eu acho que no combate é uma boa forma também de explorar isso, tá ligado? Eu consegui enxergar o combate além só lutinha, sabe? Eu gosto quando o embate tem um significado narrativo no meio do jogo, sabe? Quando é uma luta de vingança, uma luta de resgate de alguém, quando é uma luta que tá realmente valendo alguma coisa. Óbvio que encontros aleatórios são divertidos, né? Combates aleatórios são divertidos, mas isso talvez reflete-se mais no começo de campanha, sabe? Vocês já perceberam que combates aleatórios são mais divertidos quando o jogo tá começando, porque vai apresentando as mecânicas, né? Vocês vão testando os bonequinhos, né? Ver o que cada um faz e tal. E aí os embates vão ficando cada vez mais sérios e mais perigosos, né? Cara, eu acho que o combate ele também é essencial, mas depende exclusivamente da temática, pra ele ser essencial ou não. E tem gente que quando pensa em RPG, a primeira coisa que pensa já é no combate, é fazer ficha, é fazer combo. Eu acredito que o nosso grupo aqui tem essa peculiaridade que, no geral, todo mundo aqui, por mais que tenha pessoas que gostem mais dessa parte de combo e outros que gostem menos, todo mundo, eu acredito que priorize muito mais o roleplay. Só que eu sei que isso não é o padrão das pessoas, né? O padrão é justamente o oposto. Jogadores mais antigos, inclusive de sistemas mais clássicos, tipo D&D, sempre foram muito para esse lado do sistema. O sistema sempre foi um bagulho muito importante. É tanto que a gente nem usa direito o sistema pronto, a gente cria os nossos próprios sistemas customizados do jeito que a gente quer, né? O combate, ele tem o seu papel no seu momento certo. Para criar tensão emocional e criar tensão na narrativa, eu acredito que é mais importante do que os encontrinhos aleatórios. Porque os encontrinhos aleatórios, geralmente, a gente bota mais pra ter um ritmo mais divertido, né? Porque às vezes tá, tipo, tendo uma sequência de sessões muito tensas, que é muito carregada, muito diálogo, às vezes fica um negócio meio repetitivo, meio monótono. E aí é interessante você colocar
alguns encontrinhos desses pra dar uma variada, né? Pra não ficar sempre a mesma coisa. Uma coisa que tu falou que é interessante é a questão dos jogadores mais antigos gostarem de luta. E recentemente eu descobri, não de luta, né, mas tipo jogar dado e tal, de sisteminha. E eu descobri exatamente o porquê que isso é tão aprofundado nas antigas. Porque o RPG, ele surgiu do Wargame, né? O Wargame, eu descobri isso que eu tô trabalhando agora com a galera que manja muito disso. E o Wargame é literalmente jogo de guerra, né? Que a galera posiciona os batalhões, né? E não tem interpretação, não tem nada. É só partidas de batalha, tipo, em campos de batalha, tá ligado? Warhammer, né? Com aquele Space Marine. São jogos de tabuleiro e a galera vai dominando postos, dominando torres e totens no mapa. E é muito rolagem do dado, é muita estratégia e não tem RP. Veio antes do RPG em si. E aí o RPG, ele nasceu com pessoas que falaram, mano, dá pra ter uma historinha aqui nessa porra aqui, tá ligado? Dá pra gente interpretar esses bonequinhos no meio da batalha. Ah, Senhor dos Anéis aqui, vamos interpretar o Gandalf e tal, não sei o que. E aí foi nascendo o RPG a partir do Wargame, entendeu? Então, em essência, a batalha gamificada se tornou o RP, até que hoje em dia só tem campanhas que só tem roleplay, né? Foi indo de um ponto extremo ao outro, né? Isso é muito interessante porque percebo que muita gente que é nova no mundo de RPG, ela tem a primeira visão que a pessoa tem do RPG são pessoas interpretando personagens. Então muita gente tem a visão de que RPG é muito mais sobre interpretar do que sobre jogar. Sendo que tem esse fato, né, de terem surgido dos wargames, e tem um fato também que é completamente diferente você, por exemplo, se a gente vai falar sobre atuação de fato, né, sobre teatro, essas coisas. Eu já vi atores e atrizes interpretando personagens de RPG, e eles comentaram que, tipo, não tem nada a ver com interpretar um papel de verdade. Porque aquilo você meio que tá vivenciando, você não tem um script pra seguir. É como se você estivesse interpretando no improviso, e é um bagulho muito diferente, né? Lucas, o que é que tu acha dos encontros aleatórios? Você prefere combates que tem essa profundidade narrativa, ou também acha divertido quando, sei lá, estão numa viagem e o mestre rola um dadinho e aparece um dragão? Ou... Eu acho extremamente válido o encontro aleatório, porque o RPG pra mim ele é a aleatoriedade dos dados, né? Isso tanto pra combate, pra diálogo, pra qualquer coisa. Eu acho que essa é a magia do RPG, porque o encontro aleatório pode gerar no efeito cascata, no efeito bola de neve, coisas muito maiores que pode agregar bastante na história, né? Por exemplo, dois caras que não se dão muito bem, estão jogando junto, acontece um desses encontros, o personagem que é ponte entre as duas pessoas que não se dão bem é ferido, eles têm que lutar junto e isso gera companheirismo entre eles, sabe? É uma ferramenta que aproxima os personagens, né? Exatamente, o encontro aleatório não é só um encontro aleatório, ele também pode sim servir de forma narrativa, contanto que seja ter um pouco de bom grado do jogador também, né? Mas eu concordo, não deveria ser o foco do RPG, mas eu acho super válido. Minha primeira mesa que eu joguei não tinha um foco muito grande em RP, nem um pouco. E tinha combate quase o tempo todo, tá ligado? Era combate. O pior de tudo dessa campanha é que a gente nunca conseguia vencer o combate porque o bicho era muito forte ou o inimigo era muito forte. O mestre não queria que a gente derrotasse por algum motivo, algum capricho dele. E sempre quem derrotava os bichos era algum NPC do mestre. Criei meu próprio RPG porque eu odiava isso. Tá ligado? Isso tira totalmente a sensação de progresso. Tipo, você upa o seu personagem, cria estratégias com o grupo, mas isso não adianta de muita coisa. Uma coisa que o Lucas falou muito massa é a questão da aleatoriedade dos dados, né? Pra mim, isso é o que dá uma das maiores magias do RPG, é que é a única coisa que, se o mestre for honesto, né, que foge do controle do mestre, obviamente as ações dos jogadores, né, mas o que foge da ação dos jogadores e do mestre é a aleatoriedade dos dados. Porque não importa se você for o cara mais foda do mundo no RP ou na ficha, se você tirar todas as roladas você tá fudido. Eu acho isso muito foda, sabe? Então quando você abandona totalmente os dados num combate, ou vai só pela narrativa, ou usa o minimamente possível os dados, isso tira um pouquinho da graça do jogo. Tem um conceito no desenvolvimento de jogos, que eu não sei se é exclusivo de desenvolvimento de jogos, mas é a tal da dissonância ludonarrativa, que é quando alguma mecânica, algum elemento contradiz outro da narrativa. Então, por exemplo, não precisa ter um personagem, né? Mas se tem um personagem que ele é extremamente poderoso, ele é extremamente forte, extremamente preparado, e ele tem um monte de habilidade, um monte de passivo, não sei o quê, acontece alguma coisa que
não por conta da narrativa ou do sistema ou do ambiente, mas por conta do sistema, aquele personagem se lasca de alguma forma que não parecia fazer sentido, isso acaba quebrando a imersão do jogador. Então, o lance dos dados é muito importante ter, porque é literalmente, como tu disse, a única coisa que foge do controle do mestre e dos jogadores. Mas eu acho importante a galera também ter cuidado pra não causar isso também. Esse lance de você tirar um no dado, ser sempre erro crítico e você, sei lá, perder 2 pernas, como tu tava falando enquanto tava pausado. Eu acho que isso é uma linha muito tênue, que muita gente tem um pouco de dificuldade de balancear entre respeitar 100% o sistema, porque o sistema tem esse quê muito aleatório, meio que dá uma passada de pano pra coisas que não fariam sentido, tá ligado? Personagem extremamente armadurado, todo protegido, que tem armadura do pé à cabeça. Aí tem um ladinozinho aleatório lá que tirou um crítico no dado e conseguiu, com a faquinha toda enferrujada, achar uma frestazinha minúscula no meio da armadura do cara e acertar e dar um dano crítico e o cara morre. É tipo meio esquisito. É tipo, eu quero procurar 10 bilhões de reais embaixo da mesa, tirei 20 no dado, vou encontrar? RPG do Valdo. Entendeu? Então, a galera tem que estar ligada nisso também, nos 2 lados da moeda, né? Cara, mas eu acho que eu entendo o argumento do Rian, mas os sistemas prontos que tem, eles se precavem a esse tipo de coisa. Por exemplo, se do cara com a adaguinha ferrujada conseguir acertar um cara armadurado, no D&D da vida ele só conseguiria se ele tivesse em stealth e o cara tivesse cercado, distraído, enfim, existe uma série de efeitos pré-necessários para esse tipo de golpe ser efetivo. O 20 de frente pra um cara com a adaguinha enferrujada nunca daria certo num sistema coeso, sabe? Eu acho que é por isso que tem que ter um sistema coeso, que tem que ter um sistema completo, porque esses tipos de minúcias, elas se perdem. Porque se for interpretativo por interpretativo e depender tudo só do mestre e não ter uma regra, uma hora ou outra isso vai sobrecarregar e vai gerar situação que não vai além poder ser... além disso, quando o controle tá 100% da mão do mestre, eu acho que fica, mesmo que implicitamente, um certo quê de ditatorial, que o player fica tipo, caraca, mas não tem uma regra mandando até em algumas coisas do mestre. Obviamente que o mestre não precisa 100% à risca ficar seguindo a ficha ou o que tá escrito no sistema, né? Tem coisas que você pode abrir mão pelo roleplay ou por situações, mas como eu disse, quando não tem um sistema, ou quando não tem essas regras, o mestre parece que ele vai decidindo o seu bel prazer, tá ligado? Ah, deu certo, isso aqui não vai, isso aqui agora não dá, agora não vale. Então tem que ser uma pessoa justa, sabe? Por isso que eu falei da honestidade na hora de rolar o dado, que eu acho que também é a coisa mais importante quando você tá jogando, é você não mentir dado, cara. Não mente dado porque você tá Sim. tirando a graça até tá tirando a graça. Tirando a graça, cara. Eu quero mentir porque meu personagem tem que ser foda. Mano, caraca, você tá tirando a diversão completa da aleatoriedade, mano. Justamente o oposto do que eu tava falando, né? O cara, ele tira completamente o lance do sistema, que é a única coisa que traz aleatoriedade, e é a única coisa que traz novidade de verdade. Porque senão fica só o mestre tá contando uma história e tu tá dizendo o que quer fazer e o mestre deixa ou não deixa. Aí acaba todo o game. É só um roleplay, tipo uma narraçãozinha meio boba. Uma coisa que eu queria falar é dos tipos de combate que a gente tem. Porque o sistema do Punk, na minha cabeça, quando eu tô narrando o combate, eu tô aprimorando isso, obviamente, com o passar do tempo, né? Mas na minha cabeça, ele é um combate de turnos, mas tem momentos que dá pra inserir outros tipos de estilo, como um estilo mais cinematográfico, um estilo de duelo, né? Como a gente fez lá no Punk Deriva, né, Lucas? Que tu literalmente passou mais de 5 minutos lutando com um cara só, porque era um sistema de duelo que eu tava testando. E eu creio que tu curtiu, né? Sim, é bem... Ele é mais mortal do que o combate normal, esse sistema que tu apresentou. Só que narrativamente, ele é narrativamente mais interessante, ele é mais mortal, ele tanto pune o jogador se ele tirar um dado ruim e beneficia o jogador se ele souber usar as habilidades certas, né? Sim, sim. Então, assim, quando você tem uma narração que é simplesmente... não tem mapa, não tem nada, eu acho que a narração cinematográfica cabe mais, né? Porque a pessoa vai indo pela intuição do mestre, né? Pela narração, o pessoal vai imaginando o mapa. E aí precisa realmente ser um negócio mais fluido, porque é um pouco mais difícil você controlar tokenzinhos imaginários, né? Mas agora, quando tem mapa, quando tem já ficha, cenário, você tem que ter uma certa padronização de turno, né? Então por isso eu gosto do combate fluido, que você pode ir alternando conforme a situação pede. Cara, eu acho que esse lance de, às vezes, algumas regras mais brandas pra combate é interessante, principalmente pra dividir os momentos.
momentos mais narrativos, eu acho que é mais interessante você não se limitar 100% ao sistema. Por exemplo, fica meio esquisito você ter que esperar 5 minutos pra você ter o diálogo com o vilão. Só que também fica esquisito tu, tipo, fazer uma ação de 5 segundos e falar por 1 minuto com o vilão enquanto a galera tá parada só observando, tá ligado? Sim. Então, é muito, tipo, ou você vai pelo lance de ser mais sistema e mais gameplay e deixa a narrativa meio de lado e acontece essas coisas, né? Você ficar falando por 1 minuto numa ação de 5 segundos, de 1 segundo, ou você quebra um pouco o sistema pra deixar a narrativa mais interessante. Só que eu genuinamente não sei qual é o limite disso, eu não sei qual é o limiar disso, tá ligado? É muito subjetivo. Se você não segue o sistema de jeito nenhum, acaba que o jogo fica sem graça, se você segue demais, o jogo também fica sem graça, dependendo do momento. Júnior, pra ti, como player, né? Sim. Você gosta de turno? Depende de como é feito, né? Tamo Eu tava até pensando. Tamo jogando. Eu até tava pensando aqui em um momento, pra dar de exemplo. Teve uma certa campanha que a gente jogou. E teve um momento que o meu personagem, junto com um outro, foi atacar um personagem que era muito maior do que ele. Meu personagem, o Zephyros, era bem mais rápido do que os dois juntos. Então, nós bolamos uma estratégia. Eu ia atacar na frente, e o meu companheiro, toda vez que o meu personagem fosse receber um golpe, iria tentar intervir no golpe do inimigo, entendeu? Eu ia ser meio que uma distração. Toda vez que eu tentei montar essa estratégia em RPGs com turnos, simplesmente rola algum gargalo, tá ligado? Eu acredito que isso seja algo exclusivo, que eu só possa fazer RPGs que não trabalham necessariamente com turno. Sem turno, quer dizer? Não, talvez não. Essas regras são bem maleáveis. Mas eu sou mais propenso a gostar do sem turno por conta disso, tá ligado? Por conta de inventar um pouco mais dessas coisas. Mas eu reconheço que se não tiver o turno, às vezes vira uma bagunça. Viram, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, primeiro é tu, depois é ele. Não, sou eu agora, vai tu. Nossa, tá é horrível. Horrível. Então tem que ter esses momentos. Eu só consegui fazer essa estratégia porque foi algo ali no momento. Eram só 2 players, um NPC e o boss, tá ligado? Uhum. Mas se fosse uma mesa completa com 6, 7, 8 jogadores, puta merda, ia ficar um caos. É uma maluquice. Lucas, tu que tem essa experiência de, no começo, não gostar muito de combate, aí depois você foi experimentando alguns outros tipos de RPG, até chegar no do Ítalo, e até ter experiências de mestrar RPGs diferentes, né? Como Call of Cthulhu, né? Também jogou RPG Cyberpunk. E também jogou o meu Faroeste, né? Como é que é a tua visão sobre isso? Eu não gostava do combate justamente por ele ser muito confuso. E por sentir que cada um tava jogando sozinho. Era tudo baseado no que uma pessoa queria fazer e era consequência a outra tá ali. Quando você tem um sistema de turno e você segue ele, você tem uma batalha de fato de grupo. Por exemplo, eu acho que o Júnior, o que ele falou agora, que esse exemplo que ele disse é completamente possível no sistema. Uhum. Por exemplo, eu vou usar o D&D de exemplo, que é o que eu jogo atualmente, né? O sistema de flanquear. Se você tem um jogador que os 2 jogadores estão cercando um personagem, aquilo gera um efeito que faz ele ter desvantagem de desviar, os outros ter vantagem de atacar. Isso é o que tá no sistema, mas o mestre pode usar isso narrativamente, entendeu? Tipo, você não precisa ficar preso ao que o sistema diz. Cara, eu já discordo, assim, de cada letra que você falou agora. Que, tipo assim, o que tu tava falando no começo, pra mim, tava fazendo muito mais sentido. Porque quando você tem um combate que é estritamente pautado 100% no sistema, todas as estratégias que você pode fazer, elas têm que estar previstas no sistema. Então isso aí, como tu falou, de flanquear. Flanquear é uma mecânica específica, não é uma estratégia que tu inventou na hora lá, entendeu? Não é uma estratégia que tu planejou e acabou virando um atributo do combate, uma mecânica nova do combate naquele momento. É uma mecânica que já existe antes. Então, se o sistema ele não prevê dezenas e dezenas de mecânicas específicas para possibilitar isso, e o combate é extremamente restrito a turnos, e não existe nenhuma folga ou você permitir que 2 players em um momento façam uma ação em conjunto, cada um declare o que quer fazer juntos e tudo mais, se não existe essa possibilidade,
E então não existe estratégia de verdade. É só você conhecer muito bem o sistema e entender quais estratégias existem dentro daquele sistema. Então, por exemplo, esse lance que o Júnior tava falando, né? Do personagem ele ser muito mais rápido, então ele tem muito mais golpes, e o outro ser muito mais lento. Num sistema de turno, não daria pra ele fazer essa estratégia que ele falou, porque, a não ser que o sistema já tivesse essa estratégia prevista. E pro cara que fez o sistema prever todas as situações inimagináveis de combate, tem que ser um sistema extremamente gigantesco e maçante de se ler. Por isso que eu acredito que tem que ter essa maleabilidade, entendeu? Em alguns momentos. Mas me dá um exemplo de algo que não seria possível no sistema. Exatamente isso. O Qual? personagem tem, sei lá, 4 ações, e na terceira ação dele, o outro personagem, o outro jogador poderia tentar agir pra defendê-lo. Não dá pra fazer isso no sistema de turno, porque tem que terminar as outras 2 ações, ou então outro cancela as suas próximas ações pra dar a vez pro outro jogador. Perdão, eu tenho TDAH, eu realmente... Repete de novo, Ju. Vamos lá. Vamos dizer, o personagem 1, né, o elfinho, vamos lá, o elfinho é muito rápido e ele tá batendo no orc. Só aí tem o humano do lado dele, o humano é meio lentinho. Certo. O elfinho tem 5 ações, ele pode dar 5 golpes. Só que no meio desses 5 golpes, o orc ele conseguiu revidar no terceiro golpe e aconteceu alguma coisa ali naquele embate. Só que o elfinho ainda tem mais 2 ações, correto? No mesmo turno dele. O humano, não existiria essa estratégia dele esperar o momento certo pra atacar o orc no momento que o orc fosse atacar o elfinho ou contra-atacar ou se defender. Porque ele tem que esperar as outras 2 ações do elfinho terminar pra poder interferir. Ou então o elfinho cancelar as 2 ações dele pra dar o controle pro humano interferir no meio, entendeu? Não tem como um player interferir no meio do turno do outro. Esse é o problema, nessa estratégia especificamente. Entendi. Em um RPG totalmente pautado de turno. Se for... eu entendi o que o Carlos quis dizer, Lucas. Ele tá dizendo um RPG totalmente pautado por turnos, que não tem essa regra já não tem embutida ali. maleabilidade. Não tem essa maleabilidade, né? Isso, não tem nem a regra pré-feita pra isso e não existe espaço pra afrouxar um pouco as regras eventualmente. Mas aí é que é engano, porque são as habilidades de personagem, são as regras. Se você quer fazer uma habilidade desse tipo, você pode atrasar a sua ação, você pode trocar a ordem de turno, isso é possível sim. Não, mas aí pra você fazer uma estratégia de combate num combate específico, tu tem que ter desenvolvido uma habilidade pra isso. Vamos usar esse de exemplo. O cara, por exemplo, o elfo tá atacando. Sim. A ação é isso, né? O elfo tá atacando e o outro quer intervir porque o elfo. Só que ele quer intervir antes da ação do elfo acabar. Essa é a situação. Tipo, o elfo tem, sei lá, 3 ações e ele quer intervir na segunda ação do elfo. Certo, isso, pronto. Porque assim, o conceito do RPG de turno é que ele é do D&D, tá? Tudo que eu vou falar é de D&D, que é a base que eu joguei. Ele é equivalente a um certo tempo, certo? É como, por exemplo, 3 ações seria equivalente a tantos segundos. Eu não me lembro exatamente quanto tempo é. Acho que uma ação é 3 segundos, se eu não me engano. Aí 3 algo ações seria assim. 9, né? 9 segundos. Se um cara é rápido a ponto de setar as 3 ações e, narrativamente falando, ele é rápido o suficiente pra fazer as 3 ações, setar aquilo e executar, não faz sentido outro cara que é mais lento que ele fazer isso. Mas faria sentido o que é mais rápido, atrasar a ação dele pro outro poder entrar. Resumindo, se o mestre for maleável e tiver uma conversa ali no meio do roleplay e tiver um combinado ali entre os jogadores, quiserem fazer uma maracutaia ali, eu acho que é possível. Tá ligado? Eu acho que é só ter essa maleabilidade, sabe? Eu concordo, exatamente isso que eu... entendi os 2 pontos. E eu... né? A minha questão não é seguir 100% do sistema, porque eu acho que ninguém joga dessa forma. Uhum. Tanto que se você for seguir 100% do sistema, tem coisa narrativa que não pode ser feita. Aí convenhamos, tem sistemas que, nossa, que são meio chatos. E são chatos. São chatos pra caralho. Pegar o livro ali debaixo do braço o tempo todo, ficar advogando de regra, né? Sim, não, isso aí é coisa de... Você que está ouvindo, não faça isso, tá? RPG Qual é o é pra sistema se mais divertir. chato, assim, que vocês conhecem, assim, na minha Eu cabeça? já ouvi falar de GURPS, Também, mas eu nunca joguei. Nunca ouvi falar. O Role Master que eu conheço é o mais complexo. Que ele tem, tipo, proficiência pra tudo que você imaginar, você precisa ter proficiência. Tu curtiu jogar no Cyberpunk? No sistema do Cyberpunk? Gostei. O Cyberpunk, ele é um sistema que te dá mais liberdade, mas ele é muito, muito punitivo pra combate.
como é arma de fogo, é um bagulho que tipo, é um tiro na cara, irmão, um tiro na cara. Não, assim, né? Então, Ainda não bem. não tem muito o que fazer. E pronto, é até interessante tu puxar o Cyberpunk, que vai servir como argumento para o que eu quero falar. O que eu quero dizer com o sistema, e de que você tem que utilizar o sistema. Por exemplo, o Cyberpunk é um RPG que tem combate físico, mas o foco dele é o combate de projétil, né? Então, pra mim, um RPG de tiro, ele só funciona com sistema, com mapa, com estratégia. É. Porque se for só narrativo, é tipo, eu atiro e aí fica definido, o cara tava no cover? Tava, por quê? Porque o mestre definiu que tava. Não tem um mapa ilustrando, ou não tem regra o suficiente pra saber se ele tava no cover. O que define se o tiro acertou? Não, aí é que entra o sistema. No Cyberpunk tem, por exemplo, você tem tabelas da resistência de cada local do mapa, você tem tabela do quanto seu personagem vai estar escondido. Eu vou estar meio escondido, então você tem penalidade pra sair e atirar. Eu vou Cover, totalmente escondido, exatamente. Então, o sistema, sim, ele pega muita coisa, ele prevê muita coisa que o jogador vai fazer, mas eu também concordo que ele não deve pautar 100% da sua aventura, porque senão vai ser só chato. Ah, sim, com certeza. Inclusive, tu falando isso me lembrou muito o Wargame, né? Porque eu joguei o Wargame no evento que eu fui. E, cara, não tem espaço pra você inventar um improviso. É 100% regra, tá ligado? Tipo, não tem como você... eu posso entrar no meio desse tiro desse outro batalhão aqui pra poder combar, não sei o que. Não pode, tá ligado? Tem que ser um negócio restritivo. Me lembrou muito isso. E principalmente acho que isso cabe muito pra jogo de tiro mesmo. Por exemplo, espada você consegue fazer golpes, habilidades e muitas coisas diferentes, tem que mas narrar movimento de espada, né? Tipo, exatamente. Tiro, é foda. Mas eu acho que tem o mesmo nível de apelo pra RPG que tem muita magia também. Verdade, eu diria que o mapa, o ideal seria todo combate ter um mapa, independente de ser mais interpretativo ou mais pro sistema. Mesmo num RPG que seja, tipo, seja muito mais interpretação do que o sistema extremamente bem definido, porque você tem que rolar menos dados, você tenha menos habilidades e mais chance de inventar estratégias novas, né? Mais chance de improvisar. Ainda assim, ter um mapa é ideal porque posicionamento é essencial em qualquer situação. Esse lance do cover, né, que tu tinha falado, se o sistema é 100% interpretativo, não tem como tu saber se o tiro pegou porque tava no cover ou não tava. Na verdade, tem. O mestre, ele descreve pro jogador o que ele tá vendo. Se ele tá vendo o cara atrás de uma parede, ele obviamente não vai acertar. Mas o lance do mapa é que nem o mestre, nem os jogadores vão lembrar de todos os personagens ao mesmo tempo direto. Sim. Principalmente pra mestre que tem que ficar narrando as ações dos NPC, maluco. Exatamente. Exatamente. Então isso é uma ferramenta que eu diria que é indispensável. O foda é você realmente conseguir planejar cada micro combatezinho e botar um mapa pra aquilo, que é meio complicado, né? Mas no mundo ideal, eu acredito que qualquer combate deveria ter um mapa. Uma coisa que a gente tava falando de improviso, de roleplay, também se aplica muito quando você também tá em combate, sabe? Porque, querendo ou não, quando você tá em combate, você tá demonstrando uma faceta do seu personagem que também mostra muito da personalidade dele, tá ligado? Por exemplo, vamos pegar o Derek, o personagem antigo do Rian, tá ligado? Ele tinha um foco assassino de ser uma luta muito agressiva pra matar logo, tá ligado? Era um tipo de... que ele queria resolver logo o problema. Tanto que ele nem tentava se defender direito, era sempre se arriscar o máximo possível pra atacar sempre o mais foco no rápido pescoço, possível. coração, cabeça, tá ligado? Esse era o foco do Derek. Agora vamos pegar o Artreus, o personagem do Marcelo. Era um combate muito heróico, mas ao mesmo tempo estratégico. Ele sempre usava o ambiente, tá ligado? Ele sempre usava as estratégias, ele dava comando pra alguns NPCs, dava comando pra alguns jogadores se posicionar. Ele sempre tentava... talvez imobilizar e derrotar o inimigo o mais rápido possível, talvez sem matar porque ele queria pegar a informação, entende? Então ainda assim o combate ainda demonstra um lado de RP no jogo, sem precisar exatamente o cara tá falando algum discurso ou tá falando alguma coisa, tá ligado? Eu acho muito massa isso, porque cada um, né, vai de acordo com o seu personagem faria. Eu acho sensacional isso, sinceramente. Eu acho muito massa também, e eu acho que inclusive isso só é possível, quer dizer, não é só é possível é uma palavra muito forte, mas é mais fácil de se fazer
em sistemas ou então em mesas que tem isso um pouco mais maleável. Porque, por exemplo, combate, vamos pegar o D&D, é um combate muito individualista. Por mais que tenha muitas habilidades que você possa combar, você não faz uma ação necessariamente conjunta. Você faz sua ação e você dá um bônus ou um nerf no turno do amigo ou do inimigo. Então é um combate muito individualista. Tipo, pra tu dar um comando pro NPC fazer uma coisa, e enquanto tu faz outra, tipo, se isso seria 2 ações, seria uma ação, e se tua ação depende de esperar que aquele NPC faça alguma coisa, tu vai ter que deixar o teu turno de lado pra fazer essa coisa só depois que ele fizer, em vez de tentar atacar agora e ter alguma vantagem, tá ligado? Então eu concordo plenamente, e eu acredito que a galera tem que pensar nos combates pros seus jogadores do jeito que eles gostam de jogar, principalmente, tá ligado? Não é ficar quebrando todas as regras a todo momento, mas também não impedir que o seu jogador imagine as coisas. Que isso é o mais importante dentro do RPG, na minha opinião, né? Você imaginar e você tá se divertindo. Esse lance do combate, identificar a personalidade dos personagens, é muito interessante também, porque tudo vai entrar numa balança, né? Às vezes vai ter um pouco mais de RP, às vezes vai ter um pouco mais de game. O papel do mestre é entender quando é que precisa mais de RP e quando é que precisa mais do game, né? Caraca, ter esse termômetro é um trabalho muito difícil. Mas é gostoso quando você vai ficando mais maduro, né? Aí é só com prática mesmo. Não, com certeza. Atualmente, o foco, pelo menos no Punk, como é um RPG sazonal, né? Tipo, acontece a cada 6 meses, assim, o RPG, eu tento priorizar combates que tenham mais a ver com a história principal, obviamente. Mas de vez em quando tem uns encontros aleatórios, né, Júnior? Que eu te matei, né? Daqui a gente não é mais 2, né? Não, que ele se matou. Não foi o mestre que mandou ele pra cima daquela desgraça. Mas assim, esses encontros aleatórios são muito bons, né? Como acho que foi o Lucas que falou, que dá pra construir o personagem nisso. Tipo, ele cria uma amizade maior com o outro e tudo mais. Tipo, naquele momento pra ver o quão arrogante o Troy é. Caralho, mano, olha esse bicho, o dobro do meu tamanho. Sim. Pra cima. Lucas, como é que foi a tua experiência narrando o combate em Call of Cthulhu, mano? Na minha cabeça, na minha concepção, o combate Call of Cthulhu, ele é pra fuder a cabeça dos jogadores, né? Não, ele é difícil. Eu cheguei... Tipo, quando eu fui mestrar esse sistema, eu peguei a base dele, mas não usei ele completo, porque ele é muito complexo, muito mesmo. Tanto que ele não é baseado em D20, ele é baseado em D100. Tudo dele é D100. Não, quando eu pensei em RPG chato, veio o Call of Cthulhu na minha cabeça, só que eu nunca estudei a respeito dele, né? Enfim, continua. Ele é RPG do Selbit na versão antiga. Nem falar isso em voz alta, porque é criminoso. Cara, era isso. É tipo, se a pessoa. Por exemplo, se vocês, o Rian e o Júnior, são pessoas que gostam de ter essa versatilidade e não gostam tanto de se empreender ao turno. Tem sistemas que não conversam com esse tipo de mesa, que não conversam com esse tipo de pessoa. Você pode usar ele de base, que foi o que eu fiz. Eu peguei o sistema, usei de base pelo sistema de sanidade, pelo necronômico, que tem um sistema próprio dentro do sistema, o sistema próprio dentro do sistema, mas é isso mesmo. e usei isso de base, porque não adianta, se você for montar um RPG, forçar os jogadores a jogar de uma forma que você não quer. Eu gosto de sistema. Mas se eu for montar um RPG pro Rian e pro Júnior jogar, eu não vou colocar isso, porque não vai formar, entendeu? Então eu acho que vai muito do mestre ter o tato de com quem ele tá jogando e o que ele quer passar com aquela experiência. Exatamente. Qualquer sistema ele pode ser proveitoso, ele pode ser divertido, depende de quem tá jogando. Tem gente que se diverte, bicho, com um sistema punitivo, de tipo, o cara morrer e ficou infecção. Tem gente que se diverte. Não, eu entendo. Meu personagem morreu de frio no RPG, tá ligado? É Caraca, bem legal. Que da hora. É bem legal. Foi legal. Foi bem legal. Cara, uma pergunta que sempre me inculcou desde o começo do Cavaleiros Primordiais era que eu sempre queria narrar grandes cenas de guerra, tá ligado? Eu sempre queria, eu gosto muito dessa temática, que você tá lá com os personagens e batalhões e tal, e finalmente eu consegui chegar à minha resposta, né? Que foi, tipo assim, eu já narrei, acho que 3 ou 4 cenas de guerra que tipo, vocês estavam com um exército ao lado de vocês. Só que aí eu cheguei ao Wargame, né? Novamente chegando nesse ponto, que dá pra acoplar o modo de narrar o Wargame em cenas de guerra.
E um dia, se tiver alguma cena de guerra em Punk, né, eu vou tentar adaptar o tipo de sistema do Wargame. Porque, tipo assim, pra você controlar um batalhão, pra dominar um posto e não sei o que, e aquilo tem impacto narrativo, é muito difícil. Ah, sempre me perguntei isso, como é que seria uma batalha em RPG em larga escala? Aham. Como é que você narra isso, né? Cara, Como é que você joga isso? A gente Eu já- tinha. Pode Eu falar, lembro dos Júnior. Zéfiros, né? Pois Tipo, eu ia falar contigo, só que eu não lembro tanto dos Zéfiros, porque ele era um personagem muito independente do grupo dele, né? Do exército. Ele voava, tinha um dragão e etc. Então. Mas eu lembro que eu montava muito bem as estratégias pra ele. Aí eu pergunto pra tu se tu lembra direito disso, tá ligado? Eu tinha desenvolvido um mini sistema de wargame praticamente, Ô, louco, só que massa. obviamente mais interpretativo em algumas situações. Era muito mais baseado em cálculo e em dado do que o combate normal, porque aí tipo eu não interpretava as batalhas, né? Na visão do personagem do Júnior, ele mandava as tropas e eu fazia alguns cálculos, fazia algumas coisas e eu dava o resultado pra ele. E a graça não era cada batalha, era um posicionamento estratégico das tropas, Sim. como as tropas iam aumentando de tamanho, diminuindo, como ele ia convertendo novas tropas e tudo mais, e essa grande história ia sendo construída. Então, o combate em si não era um pouco, só nos que ele ia diretamente. Aí realmente tinha o lance de comandar alguns NPCs aqui e acolá, tipo, invadir a cidade por um lado específico para aproveitar que aquela parte da muralha estava mais enfraquecida. Eu sempre gostei muito desse lance estratégico também. Até no meu primeiro RPG eu tive muito isso mesmo, né? Mas quem jogou mais essa parte foi o Vinícius, que ele não tá aqui hoje. Fazer um mini wargame dentro do RPG e quando fosse ter alguma batalha, acabava que tinha que ser muito mais interpretativa Aham, do que sim. sistema. Porque tu não vai narrar o turno de 20 NPCs ao mesmo tempo. E numa guerra tem, sei lá, 100, 200, 1000 NPCs. Tá ligado? Exatamente, e tipo assim, tem muita rolagem de dado mesmo, é papo de hoje você jogar 18 D6 de uma vez no Wargame. Pô, só alguns dão dano no batalhão, eu acho isso muito massa. Tipo, num dia que for ter alguma batalha dessa, eu vou tentar estudar uma forma que dê pra misturar o roleplay, tipo, sei lá, como se fosse vocês controlando o exército, mas depois foca num ponto específico de vocês voltando pra batalha lá dentro, tá ligado? Do jogo. Isso já tem um questionamento, tipo, vocês falaram exemplos que você era meio que um comandante, né? Isso. Mas o quão difícil seria você narrar uma batalha de larga escala você estando nela, você sendo um soldado? Como é que você narra uma batalha que tem, como é de 100 pessoas ao seu redor e você tem que... Sim. Então, como eu tava dizendo, no meu caso, sempre que eu tive que narrar isso, já tive que narrar algumas vezes, é muito mais interpretativo do que sistema. Tipo, em vez de tu rolar um dado pra acertar cada NPC, eu botava algumas regras específicas do jogador rolar 3 dados de uma vez e esses 3 dados servirem pra atacar vários NPCs ao mesmo tempo. Mas isso porque o personagem dele tinha esse poder, né? Tinha essa escala de poder. Agora, se tu é só um minionzinho no meio de um exército, aí eu acredito que o ideal seria realmente fazer um combate de 1 pra 1 pra cada... Um combate normal, tá individual. ligado? O combate padrão. Só que aí é aquela questão, é um combate infinito que nunca acaba, porque vai vir inimigo direto e tu vai estar sempre sendo flanqueado. É por isso que é complicado você não ter um sistema específico pra isso, Pra né? isso, é. Tipo, um sistema de uma pessoa dentro de uma guerra é diferente. Já narrei isso uma vez, mas ó, era o Arthur, né, o personagem do Ítalo, só que ele tinha vários poderes, né, ele ficava invisível, né, ele conseguia atravessar paredes, caralho. Então era um pouquinho mais diferente, mas ele não era um Zé Bunda, né? Que tava servindo de ponto de lança pro exército, aí já é outra parada, entendeu? Outro jeito que eu narrei a guerra lá, né, Júnior, que tu tava também, né, dos Cavaleiros Primordiais, Sim. lá contra o Bradley, ali era vocês comandando algumas tropas, né, mas era muito mais foco em boss fights no meio da guerra, tá ligado? Tipo, vocês iam derrotando uns Zé Bundas assim, até vocês chegarem num ponto que tava lá um generalzão de guerra e vocês no meio da batalha, lutavam contra esse boss, tá ligado? Sim, tinha momentos individuais e momentos que era uma luta mais de grupo, mas o grupo sendo os players tendo que lidar com um NPC maior. Sim. Não era players tendo que lidar com as tropas em si, gerenciamento e tudo mais. Exatamente. Boss fight, galera. Pronto, boss fight. Cara, por isso que eu sou defensor do turno. Aquela boss fight, a gente jogou um spin-off com a Deriva. E lá no final da campanha a gente teve uma boss fight que foram os 4 players contra um grande NPC junto de outros NPCs. E a gente jogou com a bunda, de um jeito.
Cada um foi pra um lado, um foi pra frente, dois ficaram atrás, o outro maluco foi pra outra sala sozinho. Por conta da limitação do sistema e por nossas ações terem sido imbecis, um dos nossos jogadores morreu porque ele tava sozinho em outra sala, o que seria facilmente remediável se não existisse um sistema ou se ele fosse maleável o suficiente pra ele falar, eu viro as costas e corro. O que narrativamente faria sentido. Narrativamente, o personagem dele poderia virar as costas e correr, mas narrativamente também faz sentido o inimigo atacar ele nesse meio tempo. Eu acho que o sistema ele é o que guia o narrativo pra um cara que ele não tem tanto manejo disso, sabe? Enquanto vocês, o Rian e o Jonathan, que já tem experiência de quando fazer, o que fazer numa batalha narrativamente, sem precisar do sistema, eu acho que ele serve como muleta pra quem tá iniciando. Mas sobre a boss fight em si, né? Eu só joguei boss fight de grupo, eu não sei como é que funcionaria um individual. Cara, eu tenho experiência em alguns tipos de boss fight, tipo, com grupo grande, grupo pequeno. Individual, cara, eu tô tentando lembrar aqui, mas eu tenho certeza. Mas quando é um grupo muito grande, tipo, tem o grande inimigo, né, o boss, os players, cara, se não for bem organizado, vai ficar aquela briga de, eu faço isso, eu faço aquilo, é a minha vez, não é a vez do outro cara, tá ligado? Como é que você organiza, tipo, são 5 players contra um só NPC? É isso que eu ia falar agora, Tu vira paulada de interior, tá ligado? Não, é isso que eu ia falar agora. Esse é o grande desafio de você narrar uma boss fight onde tem só um grande inimigo, porque aí o inimigo, ele tem que ser muito forte pra poder dar um equilíbrio na luta. Só que, tipo, ao mesmo tempo ele tem que ter algumas ações a mais, porque senão ele vai agir só uma vez no combate, enquanto os outros estão metendo na pisa nele, tá ligado? Sim. Entendeu? Teve duas boss fights que eu lembro do último selo, que era contra um grande inimigo. Uma delas, o inimigo tinha vários tentáculos, e era basicamente o grupo tendo que lidar com os tentáculos desse inimigo. Foi uma solução interessante. Ainda ficou o caos, porque era muita gente e tudo mais. Mas teve a segunda, que foi contra o inimigo, que era o Ilios, que ele fez vários clones, ficou basicamente, 2 clones pra cada player, e eram 3 players. Foi muito mais organizado, tá ligado? Deu aquela sensação de, ok, está equilibrado, mas eu ainda sinto que eu tô lutando contra um boss, tá ligado? O lance de combates desequilibrados é o que eu sempre bato, né, em todos os meus RPGs. Combate, pra fazer sentido, ele não necessariamente é divertido. Então, por exemplo, faz sentido os players estarem metendo a pisa no boss se tiver 5 players fracos contra um boss forte? Faz sentido. Porque, tipo, tu pode ser o cara mais gigante da Terra, se tiver 5 pessoas em volta de ti te descendo na porrada, tu pode dilacerar cada uma dessas pessoas individualmente, mas são 5 pessoas. Só que dentro de um RPG fantasioso, isso não é divertido. Não é divertido todo mundo ficar descendo a porrada num inimigo único e ele não conseguir fazer nada. E aí a gente precisa criar esses artifícios, né? Ou a gente precisa aceitar que de fato o personagem está em desvantagem. E o que eu geralmente faço eu tento aceitar isso. Por exemplo, se o teu personagem ele tem uma clara vantagem sobre um inimigo, eu não vou ficar inventando regrinha pra te tirar essa vantagem e deixar o combate mais bonitinho de se ver. Só que tem momentos que realmente isso fica muito chato. Então, já aconteceu isso, do personagem ele criar alguns clones pra poder mitigar um pouco disso. Porque se fosse todo mundo batendo ao mesmo tempo... Que tava acontecendo a princípio, né? Pois é, e aí ainda tem a questão. Se você tem um sistema que você se apega totalmente a esse sistema, você não pode dizer que o boss ele tem uma ação durante a ação do jogador, porque o boss tem o turno dele e o jogador tem o turno dele. Então você tem que meio que quebrar a regra pra fazer esse tipo de coisa e deixar o negócio mais maleável. Pois então, ou você existem regras pra bosses, né? Em alguns tipos de sistema, né? Por exemplo, nas minhas boss fights que eu tento implementar, quando realmente de fato é um cara muito poderoso, até uns 2, 3 níveis assim acima de experiência, né, e tal, ele tem ações do turno dele padrão, talvez 1 ou 2 ações no turno dele, e tem uma ação campal, se ele tiver poder pra isso, né? Uma ação pra lançar um poder em área, ou fazer algum comando específico, ou o próprio cenário dele ajudar ele em alguma coisa, né? Se ele tiver controle sobre o cenário, que aconteceu na batalha que o Lucas estava falando, né? A batalha do Aderiva. O personagem, ele tinha as 2 ações principais dele e tinha uma ação no cenário, né? Porque o cenário era parte dos poderes dele. Então eu acho que vai do mestre saber equilibrar isso, se liga? Mas agora que, como tu disse, se todos os personagens tiverem uma vantagem clara pro NPC,
pro vilão, agora aí vai do roleplay também, às vezes, dele tentar ganhar de outras formas, né? Tentar ganhar na interpretação, do blefe, ou tentar escapar de alguma forma, enfim, tem N possibilidades, né? Tipo, o que o Jonathan falou é curioso. Não necessariamente o combate precisa ser físico, né? Tipo, Exatamente. existe combate em questão de diálogo interpretativo ou usando RPG de fantasia no campo onírico. Tipo, Sim. RPG abre margem pra você fazer tantos tipos de combates diferentes. Cara, RPG é um outro que você pode fazer o que você quiser, contanto que esteja todo mundo de acordo. No RPG de Cyberpunk, você hackeia, você tem combate de hackeamento, né? E aí eu fiz um combate com um personagem do Ítalo, que em vez de ser só rolagem de dado e uso de habilidade, eles entraram em um campo digital onde eles materializavam avatares e eles se combatiam com ideias, tipo, eu faço isso e o outro, eu tinha que contrapor o que ele tinha feito. E isso materializava criaturas, bichos e etc. Foi uma forma lúdica de explicar algo que seria feito só com rolagem de Que da dados. hora. Isso não tem no sistema, isso não é previsto de nenhuma forma, mas foi conversado. Então, Muito massa. é interessante isso. Não é limitado ao bate e esquiva. Era isso era sobre isso que eu ia falar, tipo, o que tu tinha dito antes, Lucas, de que um sistema um pouco mais fechado, ele serve muito bem como guia pra quem não tem essa expertise de criar essas mecânicas, como a que o Jonathan citou também, tipo, o boss tem uma ação de cenário, que o cenário faz parte da mecânica, né? O lance é criar mecânicas. Se, tipo, o mestre, ele consegue pensar em mecânicas divertidas pra se fazer, porque no final das contas é um jogo, né? Sim, sim. Então você pode ir mais pro lado interpretativo, você pode ir mais pro lado do sistema, e se você vai mais pro lado do sistema, é interessante que você crie mecânicas alternativas ao sistema, pra não deixar tão monótono. O lance principal é que você não consegue fazer isso direito. Primeiro, se os jogadores não confiam em você como mestre, se você tem esse lance de você tá contra os jogadores, que a partir do momento que você não se porta como se você tivesse contra os seus jogadores eles começam a confiar mais em você e a aceitar mais essas quebrinhas de regras aqui e acolá. Que, tipo, não são necessariamente quebras de regras, né? Mas ações mais interpretativas durante o combate. Por exemplo, se tu é um mestre que tá sempre querendo desgraçar a vida do jogador, que tá sempre querendo pegar o jogador no pulo, que tá sempre querendo ludibriar o jogador, no momento em que tu propor uma pequena quebrazinha de regra que vá beneficiar um NPC, porque narrativamente faz sentido, tipo assim, o NPC não faria sentido nenhum ele levar uma queda no meio do combate, mas ele tirou um no dado. Aí você meio que teria que fazer ele ter uma punição muito grande, mas dado o contexto não faria sentido ele sofrer essa punição. Se os jogadores eles já estão nessa noia de que tem que derrotar o mestre e o mestre tem que derrotar o jogador, se tu for tentar quebrar essa pequena regrazinha em prol da narrativa, em prol do roleplay, os jogadores não vão gostar. Agora, se tu não tem essa visão de que tu tá tendo que desgraçar os jogadores, talvez os jogadores não liguem pra isso. Pô, entendeu? agora tu Então pegou num ponto muito interessante que eu não tinha parado pra pensar. Acho que um cerne dessa nossa conversa. Mestre que está escutando isso, você que é mestre, iniciante, veterano, combate, seja ele encontro aleatório, seja ele narrativo, seja, enfim, não tenha pena, não tenha peninha de matar personagem, tipo, mas não vá, tipo, eu vou matar porque eu sou ruim, não. Acontece que o jogo tem que ter um perigo, tá ligado? Se for um combate mortal, não só um duelozinho aqui e ali, tudo bem, um negócio, sei lá, de lutinha de torneio, beleza. Mas se for um combate mortal, você não pode ser aquele mestre que fica passando pano pra todas as ações do jogador. Errou, caiu um dado errado, chegou a 0 de vida. Maluco, não fique inventando coisa pra poder poupar o personagem. Se não tem mais nada o que fazer, se não tem poção de cura, não tem bandagem, não tem nada, não tem história que faça com que aquele personagem fique vivo, não tenha pena. Morreu, porque isso traz uma carga de evolução pro jogador muito forte, tá ligado? Pra mim um RPG só engata mesmo, às vezes, campanhas novas só engata quando o primeiro personagem morre, tá ligado? O que aconteceu com o Júnior. a gente ficou lá, meu Deus, o Troy morreu, cara, será que não tem nada que a gente possa fazer, uma poção, não sei o que, não. Ele tirou todos os números baixos possíveis, morreu.
Tá ligado? Então, Tipo- combates tem que ser perigosos. Você não tem que ter pena, ficar com peninha de, eles vão parar de jogar se morrer. Não, mano. Como player, quando você sente que o mestre, tipo, ele não vai ter pena, é uma sensação muito boa, porque, tira a sensação de favoritismo. Suas escolhas entre importam. player, importam, mas também tira a sensação de favoritismo entre player e NPC, que às vezes rola do player sentir, esse NPC deveria ter morrido, mas não morreu, tá ligado? Não tente ser o mestre carrasco, assim como o Rian falou, né? Tipo, eu vou foder o jogador, hahaha. Não é só isso. É você ter essa noção de que as escolhas dos seus personagens têm consequências, tá ligado? Que eram coisas Sim. que antigamente eu tinha medo, às vezes, de matar um personagem, tá ligado? Às vezes. Enfim. O combate ele tem que ter consequência, ele tem que ser perigoso até pra questão de roleplay mesmo, sabe? Se todo combate é vencível, se nenhum combate tem perigo de morte, não faz sentido você não lutar. É verdade. Não faz sentido nenhum você tentar evitar, você tentar ser criativo, achar outra forma, entendeu? Por exemplo, e faz sentido, é legal você ter um personagem, o meu personagem é briguento, ele gosta de lutar, ele gosta disso, ele gosta daquilo. É interessante isso, mas é interessante narrativamente esse personagem querer lutar uma luta que as outras pessoas sabem que ele não vai vencer. Verdade. Sim. É divertido, mas que morra, se for. Foi o que aconteceu no teu RPG, né? Tipo, foram decisões erradas, dados ruins que geraram a morte de um personagem. Uhum. Isso faz também o player pensar 2, 3 vezes se ele quer entrar em uma luta, se ele vai querer entrar do jeito que ele tá, pensar Exatamente. estratégias. E quando a um estratégia ganha um personagem... peso gigantesco por causa disso também. Talvez quando chega à beira Esse da livro. morte e acaba não morrendo, valoriza muito mais o jogador, o personagem no caso, e começa a querer ficar mais forte. Tá ligado? Mano, eu vou pegar mais recursos, eu vou atrás de uma arma melhor, de uma armadura melhor. Aí vai perguntando, ele mesmo vai perguntando, Jonathan, mestre, será que não tem uma poção de cura melhor? Não tem sei lá, alguma manobra que eu possa fazer isso nessa situação, não sei o que. Sim. Vai aumentando a carga da história mesmo, tá ligado? Também quando rola, tipo, em alguns momentos, né, por se tratar muitas vezes de muito fantasioso, quando rola de um personagem sobreviver milagrosamente a algum ataque, algum golpe, isso pode fazer o player querer explorar isso, tá ligado? Agora, se virar recorrente também, aí é de fuder. Você como mestre, você tem que ter muito... saber onde pesar a mão, né? Porque assim, narrativamente, cara, você não vai querer matar seu jogador num combate merda contra uns bêbados num bar. Mas tem Você mestre vai que quer, né? Tem mestre que quer, mas não seja Essa é a questão. tipo de gente. Não seja esse tipo de gente, porque isso é chato. Foi divertido. Se né? você quer matar os seus jogadores, tipo, por ser escroto, jogue só. Eu já fiz isso uma vez. Era um RPG que eu não queria narrar. Eu só não queria narrar e os caras estavam enchendo o saco. Bora narrar. Eu peguei e botei um monte de paladino templário lá e os caras mataram, chefe. Eu fiz isso uma vez também. A galera tava fazendo muita hora pra jogar. Eu, mano, vou acabar logo essa porra aqui. Matei todo mundo numa sessão 1 a 1 Qual em foi isso combates daí? diferentes. Foi o do Cangaço, RPG do Cangaço. Foi daí que acabou? Toda a party morreu. Porque eu já tava. Tipo, a galera não tava marcando sessão, não tava jogando, tipo, não tava querendo marcar sessão, não tava jogando direito. Aí eu, mas quer saber? Vamos acabar logo isso aqui. Aí foi 1 a 1, tá ligado? Durante a sessão toda foi só combate, mas também a galera fez muita merda durante a sessão, então eu nem precisei me esforçar muito pra ser desgraçado. Mas é isso, mas às vezes acontece, né? Essa foi muito legal. Toda a party morreu porque teve uma briga de bar. Foi justamente o exemplo que eu dei. Teve uma briga de bar e aí, tipo, os caras começaram a fazer confusão, chamaram a polícia e foram afrontar a polícia. Aí começaram a invadir casa no meio da cidade. E aí o cara tacou fogo na casa e não conseguiu sair depois que tacou fogo na casa. Mas eram umas maluquices. Resumindo, eu acho que o combate ele tem que ser mortal, mas você tem que saber pesar a mão de quando ou não ele ser mortal. Mas é aí que tá, mano. Eu acho que esse tipo de coisa você só pega mestrando, né? Pois é, e tem aquele lance, se tu for focar 100% no sistema, tu não tem controle nenhum sobre isso. O que tu tem controle é botar inimigos mais fracos. Chegamos ao fim de mais um Anticast. Deixa o seu like aí, deixa o seu comentário, compartilhe com seus amiguinhos que gostam de RPG. E bons combates a todos. Falou! Tudo, E mano. outra coisa, hein? E outra Começaram coisa, a se você joga Galaxy RPG, você é um filho de uma